Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, sou uma apaixonada por livros e também amo filmes e séries. Quem que não curte uma sériezinha para assistir no final de semana, não é mesmo? E eu venho aqui semanalmente trazer as minhas dicas para vocês e quero as opiniões de vocês também. Se caso você estiver nas plataformas de áudio, se caso você estiver também pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a todos que aqui estão. E eu peço, deixa um like aí no vídeo, classifique o nosso podcast, manda aí pro seu coleguinha e traga também as suas opiniões. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está lendo também, traz pra gente. Eu quero muito saber as opiniões de cada um de vocês. Então, bora começar o nosso episódio de hoje. Nós temos, assim, coisas bem interessantes que saíram aí nos streams, né? Claro que esse bloco aqui, esse episódio, você vai ver lá na frente em agosto. A gente não tá gravando em agosto ainda, tá? Mas, assim que for saindo algumas coisinhas, eu tô tentando ver o que eu vou trazer mesmo pra vocês. Tem coisa que a gente tá gostando, tem coisa que não tá, assim, agradando muito. Mas a gente vai aqui trazer as nossas diquinhas para vocês. Então, começando com as nossas duas séries da semana para a gente debater por aqui. Primeiro, a gente vai falar de uma série documental, tá? Disponível na Globoplay, sobre um cara que, na minha opinião, é um dos grandes nomes da nossa história da música, da nossa história da arte como um todo, que é o Raul Seixas. É um cara que bastante controverso aí na sua obra, né? E com algumas atitudes não muito agradáveis, se você for pensar hoje em dia das coisas que nós temos, mas que é um cara que viveu em outro tempo, né, gente? Não dá também para ficar simplesmente tacando pedra em qualquer um. E aqui a série vai trazer um pouco dessa história de como surgiu Raul Seixas, as suas relações, a sua forma de pensar, como ele se identificava como um artista, a sua relação também com, né, com o álcool, né, os entorpecentes que ela acabou se envolvendo aí durante a vida, sua relação também com o autor Paulo Coelho. Então a gente vai ver um pouco da vida dele. Essa é a minissérie documental Raul Seixas, Eu Sou. Cara, eu acho que não é muito difícil a gente poder falar sobre ela. A gente vai ver aqui um pouco do passado do Raul Seixas. A gente vai ver a sua infância ali na Bahia, nessa ideia que ele tinha de querer ser um artista, os seus relacionamentos, tá? Com relação às suas ex-esposas, né? Com as filhas, né? Que ele teve duas mulheres americanas que ele acabou se envolvendo, teve filhas com elas. E a sua maneira peculiar de entender o estrelato, que eu acho que ele é um cara, assim, que tinha, assim, ideias muito revolucionárias para o seu tempo, tá? Mas é um cara que eu acho que ele não soube lidar muito bem com isso, sabe? Tinha essa questão da sociedade alternativa, que era uma ideia que ele pensava, às vezes não da maneira mais correta, a gente pode assim dizer, porque o jeito que ele pensava talvez não fosse uma ideia muito que todos fossem concordar. Então, de maneira muito sucinta, eu acho muito respeitosa. Aliás, vamos ao elenco aqui dessa série, porque eu acho que é o Ravi Andrade que faz o Raul Seixas ali já adulto. Cara, eu acho esse ator um ator maravilhoso. Eu comparo ele muito com Jesuíta Barbosa, que em breve a gente vai falar sobre o filme
Ney Matogrosso, tá? Em breve a gente vai falar sobre ele aqui também. Eu acho um ator muito versátil, um cara que tem uma expressão corporal muito linda, muito rica, tá? E é uma série que você vê toda essa conversação com relação à vida mesmo do Raul Seixas e todas as suas relações. Foi feito de maneira muito bonita, foi feita de maneira muito verdadeira. O Beto Ribeiro falou sobre essa série no seu Dica de Séries Flash. Gente, eu amo o Beto Ribeiro falar isso. Eu morro de rir dele, às vezes, sabe? Dou altas gargalhadas quando a gente está vendo o vídeo dele. E eu indico o Beto Ribeiro, ele fala muito sobre true crime, sobre vários casos aí que muito se é noticiado e às vezes não é noticiado do jeito mais, de uma maneira mais intimista, às vezes de maneira mais realista, às vezes. Tem casos aí que o pessoal fantasia demais, coloca muita purpurina, e aqui não, ele é muito verdadeiro. E assim, ele até fala sobre com relação a algumas coisas mais técnicas, né, da série, mas ele retrata muito essa questão do Raul Seixas como artista. Então, a visão dele, Beto Ribeiro, na época em que ele foi nascido, na época em que ele foi criado, acho que o Beto é um pouco mais velho que eu, o Beto é um pouco mais velho que eu. Então, assim, é interessante ver gerações diferentes conversando sobre pessoas que fazem parte da nossa história. Você vê a discografia do Raul Seixas, ela diz muito sobre a maneira de pensar do Raul Seixas. Às vezes, as pessoas podem ler essa videografia de forma diferente. Mas, claro, ele é um artista do seu tempo, ele é um cara que ele sim é um dos grandes nomes, né, da música brasileira. Infelizmente teve as suas decisões problemáticas, né? Ele também não era uma florzinha de pessoa, era um cara que fazia ali seus shows e que teve até uma questão aqui que o próprio Beto mesmo falou sobre isso, que no momento de um show, esse show até é mostrado aqui na série, parece que esse show foi feito em São Paulo, e ele tava bêbado no show, sabe? Ele chegou bêbado. As pessoas acharam que ele não era Raul Seixas e queriam entrar no palco e agredi-lo fisicamente. Então, assim, é para você ver que ponto que a pessoa também pode chegar, sabe? Você tem que entender que tipo de coisa pode te prejudicar. Eu sempre falava isso muito com as meninas onde eu trabalhava, de que você tem que fazer escolhas de maneira que essas escolhas não te atrapalhem na vida. Porque se for para te atrapalhar, é melhor você não escolher, né? Mas, enfim, ele fez essas escolhas e nos deixou cedo, né? Mas que, sim, é um cara que merece ter o seu espaço aí falado, né, e mostrado para as novas gerações, principalmente nas escolhas que ele fez, que são escolhas que não são muito agradáveis. Mas a música dele é uma música muito legal. Eu acho, não escuto muito, mas quando eu era mais jovem, assim, às vezes a gente ouvia um pouco aqui em casa. Não era muito, mas a gente ouvia. Então é uma série assim, muito bacana, uma homenagem muito legal, né? Para as novas gerações conhecerem esse artista. E eu quero saber as opiniões de vocês, se vocês ouviram, vocês já ouviram a discografia do Raul Seixas, se vocês viram a série do Globoplay, me parece que são 6 episódios, eu acho que são 6 episódios ou 3, não sei. Dá para maratonar rápido, tá? É bem bacana de acompanhar, até você conhecer a época, é bem legal mesmo de se ver. Então é isso, essa é a nossa primeira dica de série da semana. E agora nós já vamos à nossa segunda dica de série da semana, que é uma minissérie, tá? Na minha opinião, ela tá sendo exibida assim. Primeiro foram os 2 primeiros episódios, e foi todos os domingos ela sendo exibida o episódio da semana. É uma minissérie de um livro baseado numa obra do Stephen King,
É um livro que eu particularmente gostei muito na época em que eu li o livro. Na época, eu estava vendo, se eu não me engano, a terceira temporada de Stranger Things. E ela tem um pouco dessa vibe, sabe, dessa série da Netflix. Atualmente, ela está sendo exibida pela MGM, que você consegue acessá-la através de uma assinatura no Prime Video, tá? A MGM Studios é agora pertencente ao grupo da Amazon. Ela comprou recentemente a patela, né, para poder exibi-la no seu catálogo, mas ela precisa ser uma assinatura extra, né? Se tiver só o Prime Video aí, você precisa assinar o MGM para ter acesso ao catálogo do MGM Plus. Aliás, tem umas coisas muito bacanas no Prime Video para você acompanhar. Tem as assinaturas extra e também tem, ela é um catálogo redondinho, bem bacana, e tem umas parcerias aí legais com a Apple, com a Paramount, também tem com a Universal Plus, é bem bacana. Vale a pena vocês conhecerem aí o novo catálogo do Prime Video. Tem umas coisinhas ali que eu não concordo, mas enfim. A gente tá aqui mesmo para falar de série, né mesmo? Então, nós vamos falar sobre a adaptação. Eu não me lembro se esse livro teve uma outra adaptação, mas nós vamos nesse aqui, que é o que nós temos no momento. Nós vamos à adaptação de O Instituto. E aqui a gente tem como, eu vou dizer o protagonista, mas ele não é o principal da série, tá? Que é o Ben Barnes. O Ben Barnes, vocês vão lembrar dele lá de Westworld, ele estava lá. Eu acho até um ator ok, tá? Ele não é um ator assim de expressão, que tem filmes bacanas, né? Eu vejo muito pouca coisa dele, mas o que eu vi eu gostei. Me parece que as Crônicas de Nárnia, numa das Crônicas de Nárnia, acho que é Príncipe Caspian ele estava, não me lembro. Mas nós vamos então falar sobre o que é O Instituto. É uma série que ela vai se passar ali com o Luke. O Luke ali é um adolescente que ele tem alguns, digamos, poderes especiais, tá? Ele é um menino extremamente inteligente, mas pensa num cara inteligente, que tem muitas habilidades. Parece que ele tem algo tipo uma telecinese, sabe? E ele acaba sendo raptado para ali. É tipo como é que eu posso dizer? É tipo um local ali dentro da cidade ali mesmo, mas um local um pouquinho mais pro afastado, e ele fica ali nesse local denominado Instituto, onde tem crianças especiais ali fazendo experimentos de projetos. Diz a eles ali que é para auxiliar a humanidade, ajudar o governo a fazer ali as experiências que eles precisam fazer. Eles têm umas baterias de testes ali para eles fazerem, mas que depois que eles passarem por essa bateria de testes, eles voltam para casa. Só que veja, o menino foi raptado, né? Eles não têm acesso à família, né? Eles não têm como se comunicar com familiares. Tem ali adultos que vai fazendo ali os testes com eles, só que diante de uma negativa, esse adolescente é tratado como um adulto, né? E você sabe que quer tratar um adolescente como adulto, o que acontece, né? E tem, assim, umas questões meio que complexas, porque tem a parte da frente do Instituto, é um lugar, assim, que tem muitas coisas liberadas, digamos assim, para que eles fiquem mais calminhos, digamos assim. Tem a quadra, que é liberada, não tem hora de dormir, tem doces à vontade,
quando eles fazem as atividades, eles ganham tipo é como se fosse aquelas fichas para aquelas máquinas de comida, sabe? Eles podem comer o que eles quiserem, beber o que eles quiserem, inclusive bebida alcoólica. Mas, primeiro eles têm aquele chip na orelha, muito do grosseiro, né? Mas, depois dessa bateria de testes, a pessoa iria para a parte de trás. E a gente não sabe o que acontece na parte de trás. Como eu já li o livro, eu já sei o que acontece na parte de trás, mas eu não vou trazer nenhum spoiler para você. E dentro dessa narrativa, a gente tem o Tim, que é ali, digamos, um ex-policial, né? Interpretado pelo Ben Barnes, né? E ele tá ali chegando naquela cidade, teve ali uma questão envolvendo ele ali na polícia, que ele acabou tendo que sair da polícia, e ele vai ali para procurar um novo trabalho. Ele meio que se candidata para ser segurança de um lugar, mas aí ele perde o avião ali, o voo dele, né? E ele cai nessa cidade, onde ele vai ali fazer tipo esses vigia noturno, vai fazer esse serviço ali para a polícia local de vigia noturno, tipo um agente especial, digamos assim. E aí ele tem que fazer essas rondas noturnas ali para ver se está tudo ok na cidade. Parece que é uma cidade que não tem muitos problemas, mas tem umas questões ali envolvendo a própria população que tem esse instituto ali perto. Parece que essa população meio que não sabe o que acontece ali, mas tem umas suspeitas. E do lado de fora, o Tim vai vendo aquilo ali, vai achando aquilo meio estranho, que negócio é aquele, que lugar é aquele, como é que aquilo funciona. E a gente vai vendo essa história se apresentar pra gente, tipo casca de cebola, sabe? E aí a gente vai ver toda essa narrativa do lado de dentro e do lado de fora do instituto, até mesmo que acontece lá na parte de trás. É uma série que ela não é uau, tá? Já vou dizer isso bem claro para vocês. Confesso que alguns personagens aqui, com relação à adaptação, né, com relação ao livro original, eles estão bem bacanas com relação ao livro, né? Gosto do personagem do Ben Barnes, gosto também do personagem Luke, acho ele bem interessante. Tem um ali dos cientistas, que é um dos atores que fez Supernatural. Ele fazia aqueles ceifadores, não sei se vocês vão lembrar dele. Se caso você tá vendo a série, você vai lembrar dele de Supernatural. Eu acho assim que é uma série, você não precisa esperar muito dela, porque ela é uma série, quase uma série de investigação, mas é uma série que você vai ver muito estilo universo dos Iluminados do Stephen King. E ele tem esse multiverso ali dentro do estado do Maine, também uma história no estado do Maine, tá? As histórias do King todas têm isso. Você vai ver os Iluminados em diversos livros do King, tá? Em Carrie, é Estranho Você Vê, você vê também Doutor Sono Iluminado, você vê em It, depois também, se não me engano, tem Iluminado, o Instituto é um deles também que tem. Então, assim, é mais uma história com os Iluminados, também na... Ai, gente, como é que é o nome do livro? Nossa... A Incendiária também tem um pouco desse multiverso dos Iluminados. E esses livros, eles têm uma certa conexão, digamos assim, dentro dessa questão dos Iluminados, tá? Mas aqui eu acho que foi uma adaptação boa, tá? Não é uau, não é maravilhosa, mas eu curti bastante de ver. Se é o tipo de filme que você gosta, se você tem uma noçãozinha um pouco dos livros do King, não é um livro, não é uma história muito levinha nem muito fofinha.
É uma história, sim, que tem coisas questionáveis, né? No primeiro episódio mesmo, tem uma cena ali que o Luke vai dar uma resposta. No primeiro teste que ele vai fazer, ele fala que não vai fazer, o cara dá um tabefe nele, tá? Assim, é mais ou menos nesse nível que eu tô falando pra você. Tem coisa que não é muito explícita, tem coisa que eu já achei explícito demais, mas não é uma história ruim, não, tá? É uma história muito boa, uma história que eu pensava como ela ficaria se ela fosse adaptada. Eu tô achando que eu tô sendo ouvida em algum lugar, sabe? Eu tô achando aí que o universo tá dizendo pra mim que eu posso continuar dando umas ideias, que vai ter gente me escutando aí e adaptando alguma das obras do King. Mas eu gostei. Não é uma série uau, é uma série que você consegue sim se conectar com alguns personagens. Tem outros que você não vai se conectar com eles, mas isso é comum em adaptações. E eu posso dizer que eu tenho expectativas satisfeitas, tá? Não é uau, mas também não é uma coisa tão ruim assim. E depende também, lógico, do tipo de filme, de série que você gosta de assistir. Se você não gosta de assistir isso, você pode passar batido, não tem problema algum. Essas são, então, as minhas impressões sobre O Instituto, baseada no livro de mesmo nome do Stephen King, disponível na MGM Plus, que está dentro daquelas abas, né, de canais do Prime Video da Amazon. Lembrando que é uma assinatura extra que você precisa assinar para poder ter direito a ver o catálogo do MGM. Essas, então, são as nossas 2 indicações de séries da semana. Raul Seixas, Eu Sou e O Instituto. Gostaram? É isso mesmo? O que vocês acham? Já viram as duas? Quero as opiniões de vocês, tá? Então, agora a gente finaliza esse bloco de séries, nós vamos aos blocos, então, indicações de filmes da semana. Nós vamos fazer o seguinte, esse filme aqui da semana, nós vamos a um filme da Netflix, que é um filme que tá aí no auê da galera, teve gente que gostou do filme, teve gente que não gostou do filme, principalmente por causa dessa reviravolta final. Eu particularmente achei o filme muito bom, achei o filme bem satisfatório também, tá? É uma história envolvente, tá? Na minha opinião. Ela é quase uma ficção científica, ficção especulativa, sabe? Mas, assim, depende do tipo de narrativa que você gosta. Ela é quase um thriller, não é exatamente um thriller, não. Mas ela, assim, me envolveu bastante. Teve, igual eu falei, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Que é Bricks. Então, nós vamos falar sobre este filme, que é um ali dos trends da Netflix. E nós vamos falar as nossas impressões sobre ele, pegar um pouquinho da sinopse e as impressões que eu achei da história. Aliás, é Brick, na verdade. É um filme alemão, tá? A gente vai ver aqui a história envolvendo 2 personagens, que é o Tim e a Olivia. E eles têm ali a sua vida, moram ali num prédio muito bacana, tem ali as suas relações ali. Só que as coisas da vida, né, que acontecem, e ela opta por se separar do Tim. Ele meio que não concorda e tal, ela fala, não, eu quero separar e tal, mas na hora em que ela vai sair pela porta, não tem como ela sair pela porta, não tem como ela sair pela janela, por nenhum outro lugar da casa. Ela olha e quando ela abre a porta tem uma parede de tijolo, sabe? Uns tijolos pretos, um negócio meio esquisito, muito suspeito. Ela olha ali outros lugares e não dá para sair. E ela fica ali encafifadas ali. Parece que eles estão cercados por essa parede de tijolos ali. E são uns tijolos assim muito específicos, sabe?
porque eles não são tijolos, assim, igual a gente tem, assim, no dia a dia, que é aquele tijolo duro, sabe? Ele, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é meio que maleável ao mesmo tempo, sabe? E eles vão tentar fazer de um tudo para sair desse prédio, né? Sair dessa situação. E eles vão vendo, né? Vão começar a se conectar com os outros vizinhos desse mesmo prédio, que tá todo mundo nesse mesmo barco. Ninguém consegue sair de casa, ninguém consegue entrar. Parece que eles estão ali envoltos nessa, como é que eu posso te dizer? Esse muro que está ali envolvendo todo o prédio. E aí eles vão tentando ver como é que faz para sair desse prédio. Tem uma parte que eles quebram ali, uma parte do chão para poder se conectar com algum outro apartamento para ver se tem uma possibilidade de sair. Eles veem que não dá. Tem os outros vizinhos também que a gente vai conhecendo, tentativas de tentar sair e que muitas vezes não fica nada bacana essa tentativa de saída. E aí, durante a história, a gente começa a entender o que está acontecendo, por que essa parede aconteceu ali, de que maneira que ela aconteceu, como que faz para retirar essa parede dali, que ela não surgiu do total neida, alguma coisa aconteceu para essa parede estar ali, sabe? E aí a gente vai vendo essa história se desvelando nessa espiral de loucura, sabe? E como a gente não sabe lidar com o caos. Vamos combinar. Eu tenho certeza que alguns aqui sentiram verdadeira claustrofobia de ver isso aqui. Tem umas cenas ali que, nossa, você se segura na cadeira para não cair. E tem umas cenas aqui bem quase de filme de terror, sabe? Mas não tem nenhum mascarado matando ninguém aqui não, mas é quase um thriller psicológico mesmo, sabe? Porque aquilo vai mexendo muito com a mente das pessoas, esse nosso ir e vir, como que isso nos afeta, sabe? E o que as loucuras que a gente faz para poder se livrar de qualquer situação. É um filme que ele te prende. Eu vou te dizer isso, pelo menos para mim, né? Ele me prendeu muito mesmo. E tem umas cenas assim que realmente mexem bastante com você. O final dele é um final que você pode também não gostar do final, tá? Na minha opinião, eu não vou dizer, não é que eu gostei, sabe, gostei ou não gostei do final. É um final que para a história que me foi entregue, ele é um final satisfatório na minha opinião. Um gostar ou não gostar já é uma outra situação. Porque se você for pensar na história como um todo, era um final condizente com a história que ele me entregou. Como eu não tinha muita expectativa com relação ao filme, só fui vendo algumas resenhas e até uns spoilers que eu tomei, mas eu não me importei com isso. Eu assim achei que, se você for pensar pela história, pelos personagens que ali estão, pela ideia que é cada um daqueles personagens, pelo desenvolvimento ou não desenvolvimento dos personagens que ali estão, é um final condizente, é um final satisfatório com a história em si. Então eu gostei, sim, do filme, eu me envolvi, eu achei um entretenimento bem impactante, então eu não vi nenhum problema com relação à história. Aí o final vai depender se você gostou ou não do final, enfim, cabe aí a sua expectativa, tá? Eu acho que expectativas a gente não deve criar, mas, né, enfim, tem gente que cria e é isso mesmo. Mas essas, então, são as minhas impressões de Brick, da Netflix, disponível no canal, né? E se você já viu,
Quero saber as opiniões de vocês. Se você concorda comigo, você acha que o final é bacana, que o final é condizente. Muita gente não gosta do final, né? Mas questão de gosto, questão de opinião. Se você gosta desse tipo de filme, beleza. Se não gosta também, beleza também. Não tem problema algum. E é isso, tá? Com relação às minhas opiniões de Brick. Agora nós vamos à nossa segunda indicação de filme da semana. É um dos filmes também que tem uma franquia de filmes, tá disponível nos cinemas, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse áudio. É uma franquia que eu vou ser sincera, depende muito da sua expectativa, porque a questão de roteiro é algo muito comum e muito complexo, é algo que divide as pessoas demais. Porque o roteiro, claro, ele precisa existir, porque se ele não existir, como que você vai assistir um filme se ele não tem um roteiro atraente, alguma coisa que te envolva para você ver a história? Se não tem roteiro, às vezes não compensa você ver o filme. Mas será que é só isso mesmo? O que mais a gente pode aproveitar de um filme que não tem um roteiro muito legal, né? Enfim, depende muito da sua expectativa, por isso que eu tô falando aqui. Mas um roteiro, quando ele entrega algo legal, lógico, ele vai te envolver, ele vai te impactar. E aí você acaba tendo seu momento satisfatório no cinema. Mas tem filmes que eles não prezam muito essa construção da história, tá? Você geralmente vai se impactar com o primeiro filme e os outros meio que você não liga com o roteiro, você acaba vendo a história como um material mesmo de entretenimento. Nesse caso aqui, a gente vai ver mesmo os meninos falando que nesse filme aqui tem esse dinossauro, nesse outro filme aqui tem esse dinossauro. E esse filme novo, que dinossauro que vai apresentar? Então agora vocês já sabem o que eu vou falar. A gente vai falar sobre o novo filme do Jurassic Park, que é o Jurassic World Recomeço. Será mesmo que precisa recomeçar esse negócio de novo? Vamos às nossas impressões com relação ao filme, o que eu achei realmente sobre ele. Vamos falar um pouquinho do que é essa sinopse desse filme, o que incomodou a galera que não gostou do filme. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou do filme. E é isso mesmo, gente. Filme não tem muito o que fazer. Mas nós vamos então à nossa... primeiro falando da sinopse do filme. Que nesse filme novo do Jurassic, o que acontece com ele? Vou te parar aqui porque a garganta tá me ficando ruim. Nesse filme novo, a gente tem ali agentes especiais altamente armados até os dentes, digamos assim. Eles precisam ir a uma ilha porque o que aconteceu? Diante dos filmes anteriores em que os dinossauros tentaram redominar o planeta, parece que essa questão das mudanças climáticas e tudo mais que está acontecendo com o nosso mundo, né? Assim, a nossa Terra atual não é muito adaptável para eles. Então, o que acontece? Eles meio que se refugiam num certo canto ali. Parece que é muito nessa questão da próxima ali à Colômbia, mais esse clima mais equatorial, mais nesse estilo, que foi um clima mais apropriado para eles continuarem a sua existência, digamos assim. Então, qual que é a ideia? Foi mandado para essa ilha esses agentes com esse doutor ali que está ali por dentro um pouco dessas pesquisas. Por quê? Porque esses dinossauros que ali estão, é preciso retirar algumas células deles. Aí você pensa o exagero da situação. Eles precisam retirar esse DNA, digamos, desses dinossauros. Tem que ser um da terra, um do ar, um da água, né? Em que essas células elas vão ser usadas para estudos,
para desenvolver vacinas, para tratar doenças, também talvez até medicamentos, tá? Então eles vão para essa ilha armados até os dentes para poder tentar extrair essa substância, né, desses dinossauros e tentar capturar. O que eu acho mais difícil é você tentar capturar. Só que no meio desse balaio de gato, digamos assim, eles meio que encontram uma família que tá ali fazendo seu tourzinho naquela região. E assim, parece que aparentemente é como se eles tivessem meio que se perdido, ou eles queriam ir ali. Eu sei que eles acabam caindo ali. Só que esses agentes acabam vendo eles ali e falam assim, o que você está fazendo aqui, né? Mas já que vocês estão aqui, então vamos embora e vamos arrastar essa família para essa expedição, para mim suicida, né? Digamos assim. E que a gente vai precisar pegar esses DNA desses dinossauros. Só que a gente sabe assim, se tem agente especial para pegar DNA de dinossauro com essa família de civil, nesse meio, vamos combinar qual que é a possibilidade real disso dar certo? Vem cá, fala comigo. Você acha mesmo que esse negócio vai dar certo? Dá muito mal, dá muito ruim, a gente já sabe disso, né? Jurassic Park a gente já sabe que sempre dá muito ruim em algum lado, dá bom do outro, mas a maioria dá muito ruim. Então, aí esse filme tem essa narrativa de trazer essa questão. É como se tivesse alguma espécie de dinossauro que foi recriada, trazendo para os nossos dias, né? A grosso modo seria essa questão dessa história. E aí tem as cenas que lembram muito o clássico, sabe? Tem cenas aqui que, para quem viu o primeiro Jurassic, vão lembrar um pouco, né? Um pouquinho da questão da trilha sonora meio que modificada, os próprios dinossauros mesmo ali. A gente acaba, para quem gosta, né, de dinossauro, tem muita criança que ama dinossauro, acaba se entretendo com, né, aparecer os dinossauros e tal. Então, quando você pega esse filme da visão da família, que tá ali e tal, porque eu imagino que eles sabiam que tinha esses dinossauros. Eu acho que eles só não imaginavam que eles fossem cair nessa ilha. Então, quando você vê pelos olhos deles e pela personagem da Scarlett Johansson, você tem meio que esse vislumbre do que seria, né, o primeiro filme do Jurassic, tá? Mas se você for pegar a história pelo estilo do roteiro, pelo que essa história conta, os personagens ali, como eles foram apresentados, porque nesse caso, geralmente, o filme do Jurassic, ele não explora muito essa questão do personagem em si. Ele explora muito a relação de um com o outro, né? Assim, não sei se vocês já perceberam isso nos filmes do Jurassic. Eles não se aprofundam tanto nessa questão de esse personagem é importante, esse personagem é o cara, esse personagem é o que entende, é o cara que vai resolver a parada toda. Então, é tipo os filmes do Predador, por exemplo, tipo os filmes do Alien, por exemplo. Só que eles já tem mais essa questão mais da ficção científica, já exploram mais, por exemplo, as pesquisas. No caso do Predador, escolhe muito essa questão de táticas de guerra ou táticas de caçada, sabe? E o Jurassic, ele vai muito nessa questão das relações humanas, como a gente lida também com a natureza, sabe? Essa é a minha visão. A própria Transformers acabou depois virando isso, né?
Inicialmente era um filme sobre a nossa relação da gente com a gente e a gente com máquinas, né, com tecnologia, e depois passou para essa questão mesmo de relações humanas e relações com a natureza, que aconteceu com os últimos dos Transformers. Então essa dinâmica que eu estou propondo aqui para vocês é porque às vezes quando a gente vê uma pessoa falando mal de um filme, a gente pensa por que a pessoa fala mal do filme. Então aí já vem a parte que vocês podem achar que eu tô aqui viajando, mas não é. Porque muitas vezes as pessoas querem um roteiro bem escrito, bem sucinto, bacana. Claro, o roteiro ele faz parte, o roteiro aqui, ele não é exatamente um fator determinante, entendeu? Mas aqui vai ter, na minha visão mesmo, é muito essa questão, tipo assim, o que a gente está fazendo com a natureza, e até que ponto a gente precisa ir para a ciência avançar. É tipo essa nossa relação de humanos com natureza, com ciência, como que a gente está explorando esse mundo, como esse ecossistema está sendo construído dentro de uma possibilidade que não é exatamente possível de certa forma, tá? Então, se você for pensar bem por esse lado, tem gente que não gostou do filme por causa dessa questão do roteiro, que achou a família meio que jogada ali no churrasco, que perguntaram se a Scarlett Johansson ela tá precisando de pagar boletos, que será que ela tem dívida de jogo, né? Enfim, mas na minha visão, para mim que gosto de Jurassic, gosto muito da franquia, mas eu tenho meu filme preferido, que é o primeiro. Os outros eu naturalmente descarto todos eles, porque a maioria deles não tem a ver com os livros, né? O filme 1 tem muito a ver com o livro, o filme 2 tem muito a ver também com o livro e tal, tanto que eles têm as capas dos livros, né? Tem os nomes dos livros, quer dizer. Então, assim, eu acho que é uma história, sim, interessante, mas eu vejo ela como um entretenimento comum. Ela não é um entretenimento para você ficar viajando, especulando nada. A minha leitura para me ver o filme foi essa. Essa nossa relação da gente com a natureza, com a ciência e o que a gente está fazendo com o nosso mundo e como isso se conecta. Essa é a minha opinião pessoal. Tá? Então, assim, depende muito do estilo de filme também que você quer ver. Porque dependendo do filme que você quer ver, também não vai adiantar nada, né? Então, eu quero, assim, essa é a minha opinião, tá? Não achei o filme de todo ruim, não. Mas, realmente, existem coisas ali que, para mitologia da história, não fazem o menor sentido mesmo, tá? Mas, assim, também não discordo de quem gostou do filme, que é, assim, um entretenimento bacana, um entretenimento legal, só não é maravilhoso. E eu, logicamente, prefiro o primeiro filme. Para mim, o primeiro filme é insuperável, impagável mesmo, de verdade, tá? Se você quer ver um filme do Jurassic, você me fala assim, Gisele, eu quero ver um filme do Jurassic. Mas me fala aí esses trocentos filmes que tem a primeira trilogia, essa segunda, que é do Jurassic World e tal. Eu quero um filme para me ver do Jurassic. Qual que você me indica? Eu te indico o primeiro filme. O resto você pode descartar tranquilamente. O segundo até que tem uma história bacana, mas eu indico o primeiro filme. Não tenho o que fazer. Essa é a minha opinião. E eu quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acharam? Vocês chegaram a ver o filme no cinema? Quais foram as opiniões de vocês com relação a esse novo filme do Jurassic? E fica aqui essa minha dica também de filme da semana. Então essas são as nossas duas dicas de filme. Brick, da Netflix, e Jurassic World, recomeço, já ia falar domínio, é o recomeço aí, de uma franquia que a gente nem sabe como é que vai dar e se ela vai dar mais alguma coisa. E como do combinado, né, do vídeo anterior, por último,
mas não menos importante, nós vamos falar da nossa indicação de leitura da semana. Um livro que eu fiquei pensando muito. Eu achei o livro, sim, interessante. Tenho as minhas opiniões com relação a ele. Mas eu acho que tem umas questões um pouco diferentes. A minha leitura desse livro pode ter uma leitura um pouco diferente, na minha opinião. Então, nós vamos falar da Catriona Ward, ou Ward, né? E a sua... eu achei a estreia, acho que é o primeiro livro dela. A Última Casa na Rua Needless. E a gente vai falar um pouquinho sobre o sinopse, o que seria o livro, qual foi a minha impressão com relação à leitura. Nós vamos falar essas indicações sobre ele agora para vocês. Porque ele é classificado, é um livro classificado, né, como um livro de terror. Eu não acho, tá? Eu concordo com a Ju com relação a esse livro. Não acho ele um livro de terror. Ele é um livro, eu posso dizer, de um suspense psicológico, tá? Ele tem aqui umas questões que a gente vai falando durante a resenha. Achei o livro bem interessante mesmo. Ele tem uma narrativa que vai te fazendo, ele vai te sugerindo algumas coisas, mas que você não pode ter uma perspectiva muito feita de início, quando você vai pegando essas fontes, esses tópicos que essa história vai colocando, porque na verdade a autora vai construir, desconstruindo a história, tá? Eu achei essa narrativa da Catriona bem interessante, mas eu falo que ela não vai servir para todo mundo não, tá? Porque aqui, o que a gente vê na história? A gente vê o Ted, que é uma pessoa muito solitária. Ele mora nessa casa, nessa rua sem saída, na rua Needless. Ele tem uma filha adolescente chamada Lauren, né, descrita ali. Ela não mora com ele. E ele tem uma gatinha chamada Olivia. E ele tem uma questão com memória também. Ele não grava muito bem as coisas, ele tem essa dificuldade de memorizar as coisas. Ele tem um passado um pouco complexo, né, na sua formação, relação dele com a sua mãe, relação dele com a sua família. E ele, você vê que ele é um cara tido como esquisito, porque ele é um cara mais sozinho, ele é um cara mais contido em algumas coisas. Então ele é um cara que é muito incompreendido também, de certa forma. E ele, de certa forma, faz ali um tratamento por causa dessa questão da sua memória. Mas tem uma outra coisa que a gente vai ficar meio que curioso com relação a essa narrativa. O Tim, há mais ou menos uns 11 anos atrás, ele foi acusado de ter envolvimento no desaparecimento de uma menina que ela estava ali próximo a tipo um lago, ali com a sua família, ali com a sua irmã, e aí ela desaparece, sabe assim, e nunca acha essa menina. E próximo ali à casa do Ted, a gente vai ver a Didi, que é ali uma jovem já, né, adulta, que ela se muda para o lado da casa do Ted. Por quê? Porque no passado, como teve essa questão da irmã dela ter desaparecido, tem até uma questão que envolve esse passado das duas, ela não desiste dessa possibilidade de um dia ela encontrar sua irmã. E ela acha que o Ted ainda tem alguma coisa para esconder. Ele não é assim, digamos, um cara tido como um cara comum, apenas um cara solitário. Ela sente que ele tem algo a esconder, sabe?
e ela fica ali meio que, ela quer saber o que ele está fazendo, quer ver ali a rotina dele, tenta descobrir se ele não está escondendo a irmã dela em algum lugar, se ela está viva, se ela não está, e que uma hora ele vai dar na possibilidade para ela descobrir onde está a irmã dela, tá? Então essa é digamos, a sinopse básica da história. E o livro, ele é contado na perspectiva desses personagens, de todos estes personagens, do Ted, da Didi, da Lauren e da gatinha, da Olivia. Sim, a gatinha vai dar a sua perspectiva dentro daquilo que ela está vivendo durante esse período em que a história se passa. Mas aqui, quando eu falo que a Catriona, ela constrói desconstruindo a história, é que você não pode acreditar em todas as informações que são dadas para você. Existem pontos que estão sendo colocados na história que você precisa observá-los se você quiser entender essa narrativa, senão você vai passar batido alguma coisa por você. Parei aqui um pouquinho porque alguns barulhos aleatórios começaram a atrapalhar. Então, assim, é aquilo que eu falei com vocês. Não é uma narrativa fluida, é uma narrativa que você precisa prestar atenção em todos os detalhes dessa história para você entender. Quando eu falo que é uma narrativa que não vai servir para todo mundo, é porque ela é muito truncada, sabe? Você não entende de início tudo o que está acontecendo. Então você precisa captar todas essas minúcias, mas no final da história você vai começando a desenhar o que realmente aconteceu, tanto na infância do Ted, a sua relação com a sua família, a relação da Didi com a sua irmã e o que realmente aconteceu. Não é uma narrativa que você vai conseguir ler o livro de cabo a rabo e entender perfeitamente o que o livro está dizendo, tá? Então você tem que prestar atenção em todos esses detalhes, porque se você perder uma ponta, você não vai entender nada lá na frente. Você meio que vai ficar bem perdido mesmo nesse esquema. Mas é um livro que te faz pensar. É um livro que é sim muito bom. Muita gente achou que é emocionante, que é um livro envolvente, que é um terror impactante. Não achei, tá? Eu não achei. Eu achei sim um grande livro, sim interessante, um verdadeiro quebra-cabeça bem construído, mas lembro novamente que não é um livro fácil de ser lido, você precisa ter atenção para ler o livro, mas eu gostei muito da leitura. Com certeza vou ler outros livros da autora, tem até um outro livro dela, está disponível na Amazon, se não me engano. Ele parece que foi publicado anteriormente com uma capa, você vai ver ele também nessa outra capa, enfim, mas é um livro bom. É um livro que vale a pena ser lido, é sim um hype bem interessante, só não é um terror, enfim, isso aí realmente ele não é não. É um livro bem interessante, mas é um belo de um quebra-cabeça, se você gosta de quebra-cabeça, tá? Se você não gosta, às vezes pode não ser para você essa leitura. Então essa é a minha impressão de A Última Casa, né? A Última Casa na Rua Needless, da Catriona Ward. Acho que é Ward mesmo que fala, porque é com W, né? Acho que é Ward. E é isso, gente. Então essas são as nossas indicações da semana de filmes, de séries, de leitura.